Bom, pessoal, vamos para a nossa primeira aula aí sobre geometria analítica, tá? O que é a geometria analítica? Na verdade, é a geometria no plano cartesiano, certo? É uma geometria que a gente estuda no plano cartesiano. Nós vamos dividir essas aulas em alguns pontos. Nós vamos começar falando do estudo do ponto, depois nós vamos para o estudo da reta, e logo após isso nós vamos para o estudo da circunferência, tá certo? Faremos alguns exemplos e ao final a lista de exercício para que vocês possam resolver, tá certo? Bom, a geometria analítica, como ela é uma geometria no plano cartesiano, né, a gente sabe que o plano cartesiano, né, é um plano com dois eixos, um vertical e um horizontal, onde eles se cruzam num ponto de origem, né, que a gente entende como ponto de coordenada 0, 0, algo que vocês já viram diversas vezes, certo? Onde o nosso eixo horizontal é o eixo das abscissas, que a gente chama de eixo x, e o eixo da vertical é o eixo das ordenadas, que a gente chama de eixo y. E todo ponto que a gente pegar dentro de um plano cartesiano, né? Se você admitir um plano cartesiano completo, tá? Vamos colocar aqui mais ou menos o nosso plano cartesiano, um ponto x, o eixo x e aqui o eixo y. A gente sabe que nesse caso nós temos quatro quadrantes. Esses dois eixos são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus e dividem em quatro quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Nós sabemos que qualquer ponto que a gente tomar no plano cartesiano, ele tem a seguinte coordenada, né? Primeiro o valor de x, depois o valor de y, ok? Lembrando que um ponto no primeiro quadrante significa dizer que ele tem uma abscissa positiva e uma ordenada positiva. No segundo quadrante, ele vai ter uma abscissa negativa e uma ordenada positiva. No terceiro quadrante, ele tem a abscissa e a ordenada, ambas negativas. E no quarto quadrante, ordenada negativa, abscissa positiva. Ok? Bom, mas o que nós vamos começar aqui? Nós vamos começar pelo estudo do ponto, ou seja, como calcular a distância entre dois pontos. Vamos começar aqui com dois exemplos simples. Imagina que você tem uma reta, certo? E nós marcamos nessa reta dois pontos, o ponto A até o ponto B. Lembrando que aqui nós vamos trabalhar sempre com a ideia da menor distância entre os dois pontos. Porque, na verdade, se eu tenho, por exemplo, aqui o ponto A e o ponto B, eu posso sair fazendo curvas até chegar no ponto B. Mas nós queremos uma menor distância, ou seja, uma reta, certo? A reta que vai ligar esses dois pontos. Então, aqui no caso do ponto A, esse ponto tem coordenadas 1 e 1, ou seja, abscissa 1, ordenada 1, x1, y1. O ponto B ele tem coordenadas 4 e 1, ou seja, a ordenada desses dois pontos é a mesma. Veja que ele é um eixo, né, uma reta, na verdade, que está paralela ao eixo x. A gente sabe que calcular essa distância é muito fácil. Calcular a distância do ponto A até o ponto B é muito fácil. É só pegar a coordenada desse ponto, né? Ou seja, a abscissa desse ponto e a abscissa desse ponto. Já que a ordenada é a mesma, basta fazer a diferença entre 4 e 1. Ou seja, 4 menos 1, né? 4 menos 1 vai me dar o resultado 3. Lembrando que você também pode fazer 1 menos 4. Ah, professor, mas 1 menos 4 vai dar menos 3. Não tem problema, porque distância é sempre em módulo, tá? Você sempre vai colocar em módulo. O que quer dizer que no final o resultado vai ser sempre positivo, tá certo? Bom, e no outro exemplo em que nós temos dois pontos, os mesmos pontos A e B, só que agora eles têm a mesma abscissa. Então, o ponto A tem a abscissa 1 e ordenada 1, então é o ponto de coordenadas 1 e 1. E esse ponto B, que é o ponto de coordenadas 1 e 4, certo? Ou seja, eles têm a mesma abscissa. Então, eles são agora paralelos. Essa reta é paralela ao eixo Y. Como é que nós fazemos a distância? Também de forma muito simples. Basta basta subtrair a ordenada desse ponto com a ordenada desse ponto. Ou seja, a distância de A até B vai ser 4 menos 1, que nesse caso também vai ser 3. Lembrando que, novamente, eu posso fazer 1 menos 4, porque a distância é imóvel. Ok? Bom,
Mas e se agora eu tiver a seguinte situação, ó? Eu tenho o ponto A, certo? E tenho aqui o ponto B. E essa distância que nós queremos, lembrando que é sempre a menor distância, ela agora não é mais nem paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y. De que forma nós devemos proceder para poder fazer esse cálculo aqui, certo? Bom, aqui nós temos a coordenada de A, então vamos chamar aqui de x de A e y de A, ok? E aqui nós vamos ver o x do B, ok? E o y do B, tá certo? Como é que nós vamos fazer essa distância? Vamos fazer o seguinte, vamos inicialmente traçar uma reta paralela ao eixo x, ligando o ponto A até aqui no ponto, tá? Vou botar mais ou menos aqui, ok? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma interseção, né? Aqui seria um ponto. Vamos chamar aqui de ponto C, por exemplo. Observe que esse ponto C, ele vai ter a mesma abscissa do B, certo? E vai ter a mesma ordenada do ponto A, ok? Então, imagina, por exemplo, que aqui é o ponto 1, aqui o ponto 3. Nós temos aqui, por exemplo, 1. E vamos botar aqui 1 e 3, e aqui, por exemplo, 1 e 3. Então, aqui nós temos o ponto 1, 1, né? Aqui nós temos o ponto 3, 1. Aqui nós temos o ponto 3, 3, tá? Então, observa que ele tem a mesma abscissa e tem aqui, na verdade, a mesma ordenada do ponto A. Por que nós fizemos isso? Na verdade, simplesmente para que nós pudéssemos ter aqui, ó, um triângulo retângulo, ok? Então, o que nós temos aqui, na verdade, do triângulo retângulo? Essa distância do ponto C até o ponto B é da mesma forma que nós vimos no exemplo anterior, ou seja, ela é paralela ao eixo Y. Como é que nós fazemos essa distância aqui, então? Como é que nós faríamos? Uma vez que eu tenho o Y do B e o Y do C, tá? Ou do A, que está aqui, ó, tá? O Y do A, nós podemos observar o seguinte. Como eu quero fazer em A e B, eu vou usar aqui o Y do A, tá? Então, Y do B e o Y do A. Então, como é que eu calculo essa distância? Bastaria fazer Y de B menos Y de A, ok? Essa distância do ponto A até o ponto C, nós faríamos distância, né? Ou seja, o X, pagar aqui, o X do B menos o X do A. Lembrando que eu posso fazer o x do A e o x do B, né? O y do A e o y do B, porque na verdade eu estou fazendo em módulo. Então nós temos um triângulo retângulo com o cateto YB menos YA, o outro cateto XB menos XA e a hipotenusa, que é justamente a distância de A até B. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu conheço o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado, então a distância de A até B ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Tá? Como eu quero a distância, e aqui está o quadrado, eu vou trazer para cá como raiz. Então, a distância de A até B vai ser a raiz de quem? De xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Ok? Tudo isso aqui dentro da raiz. Então, para calcular a distância de dois pontos, basta eu utilizar essa formulazinha aqui. Tá? Essa formulazinha aqui vai me dar a distância do ponto A até o ponto B. Tá ok? Então, essa formulazinha aqui, ó, ela vai trazer para a gente a distância do ponto A até o ponto B. Vamos pegar aqui esse exemplo. Ó. Determine a distância entre os pontos A, 1 e 7 e B, menos 5 e menos 1. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? A distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz, né? Ajeitar aqui, vai ser a raiz de quem? Você lembrando, não importa quem é o ponto A, quem é o ponto B, se você vai fazer de B até A, de A até B, porque lembra
que na subtração, quando você eleva ao quadrado, dá o mesmo, a gente vai fazer esse comentário. Então, eu vou fazer, por exemplo, do ponto B para o ponto A, tá? Ou do ponto A para o ponto B. Vamos fazer aqui do A para o B, por exemplo. Então, como é que a gente faz? X do A menos o X do B, então vai ser 1 menos o X do B, que é menos 5. Tudo isso aqui ao quadrado, mais o Y do A, que é 7, menos o Y do B, que é menos 1. Tudo isso aqui ao quadrado. Ok? Então tá aqui, ó, x de A menos x de B ao quadrado, né? Mais y de A menos y de B ao quadrado. Ok? Então, qual vai ser aqui a nossa distância, né? Qual vai ser a distância de A e B? Vai ser a raiz de quem? Aqui vai dar 5, né? Mais 1 dá 6, ao quadrado dá 36, mais 1 positivo, mais 7 dá 8, ao quadrado dá 64. 64 mais 36 dá 100. A raiz de 100 é mais ou menos 10. Mas lembrando que como a gente está falando de distância, é apenas o positivo. Então, apenas o 10. Ok? Veja que se nós tivéssemos feito o B menos o A, dava no mesmo. Ó. Ia ficar menos 5 menos 1, que dá menos 6. Mais ao quadrado vai ficar 36. E menos 1 menos 7, que dá menos 8. Mais ao quadrado vai dar quanto? 64. Ok? Vamos ao outro exemplo. Bom, alguns casos a questão pode não fornecer os extremos, né? Ou seja, os pontos. Né? Ela fornece para você a distância. Então ela pergunta o seguinte, ó, determine o valor de x para que o ponto x2 diste 5 unidades do ponto 0 e menos 2. Posso fazer de conta que esse meu ponto é o ponto A, posso fazer de conta que esse meu ponto é o ponto B. Né? Então o que nós teríamos? A distância nós acabamos de ver. Só que ele já deu a distância. Então, qual vai ser a nossa distância? Vai ser 5. Né? E como é que eu calculo a distância? Vai ser a raiz quadrada de quem? O x desse, né? Menos o x desse aqui, que é 0, ao quadrado, né? Mais o y desse, 2, menos o y do outro, menos 2. Ao quadrado, né? Fecha tudo aqui. Então, eu vou ter 5 vai ser igual a raiz de x menos 0 dá x ao quadrado, vai dar x ao quadrado. Mais, aqui dá 4, né? 4. Por quê? Porque aqui dá 2. 2 mais 2 dá 4. Ao quadrado vai dar 16. Né? Então, eu fecho aqui. Bom, como é que a gente resolve essa equação? A gente sabe que a equação existe o processo de operação inversa, né? Então, se aqui está como raiz, eu poderia passar como potência. Ou de uma forma muito simples, o que a gente faz? Pega-se os dois membros e eleva ao quadrado. Por quê? Porque na hora que você elevar ambos os membros ao quadrado, tá? Esse quadrado daqui com esse quadrado da raiz, ele vai ser simplificado. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais 16 tem que ser igual a 25, que é 5 ao quadrado. Né? Onde daqui eu tiro que x ao quadrado tem que ser igual a 25 menos 16, 9. Ou seja, esse x vai ser a raiz quadrada de 9, que vai ser mais ou menos 3. Ok? Então, aqui um pouco sobre a distância entre dois pontos de como você calcula.